E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E nós vamos compartilhar nessa noite os versos 12 a 16. Nós já olhamos o início do capítulo 4 e falamos da unidade. Nós não criamos unidade, nós não fabricamos unidade, mas nós devemos preservar a unidade que o Senhor nos dá como irmãos em Cristo. Nós falamos que duas figuras que demonstram essa unidade é a figura do corpo, e nós somos um corpo, assim como cada parte do corpo está unida umas às outras, e todas unidas à cabeça, assim é a igreja. Falamos também que uma outra figura que Paulo nos apresenta no contexto é a figura do templo, a figura de um edifício, onde nós fazemos parte desse edifício. Se você observar, e se fosse possível olhar além do reboco, você veria muitos tijolos. Talvez tijolos diferentes uns dos outros, mas todos unidos, amalgamados, instalados, uns colados nos outros. A Escritura diz que assim também é a igreja de Jesus. Como irmãos em Cristo, estamos unidos uns aos outros, formando assim o edifício no qual o Senhor é adorado, no qual o Senhor é cultuado. Dos versículos 7 ao versículo 10, nós compartilhamos com a igreja sobre o fato de Cristo ter concedido dons aos homens e capacitou a igreja. Falamos que Deus nos deu dispositivos para que nós pudéssemos preservar essa unidade. Do versículo 11 e 12, versículos 10 e 11 mais especificamente, nós falamos que o Senhor nos concedeu alguns dons especiais para a igreja, que chamamos aqui de dons de base, ou dons ministeriais. Quais sejam? Falamos que são 4 na visão de alguns eruditos, estudiosos, ou quem sabe 5. E eu falei com a igreja que na minha parca capacidade de interpretar o texto, eu prefiro que nós olhemos 5 dons. E Paulo estabelece esses dons aqui então, no versículo 11, quando diz que o Senhor concedeu apóstolos. Apóstolos são aqueles irmãos especialmente separados pelo Senhor lá no início, para que eles recebessem as revelações, e através das revelações de Deus dadas aos apóstolos, anuídas as revelações já dadas aos profetas, esse fosse o alicerce. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, diz Paulo ali no capítulo 2. Deus também nos concedeu outros para profetas, pessoas que pudessem anunciar o evangelho, falar do pecado, compartilhar da graça de Deus e instruir assim a igreja com aquilo que Deus dá aos seus profetas. E falamos que hoje nós não temos profetas no mesmo sentido dos profetas do Velho Testamento, que recebiam revelações novas, porque a revelação de Deus já está completa. Mas nós temos profetas sendo aqueles que são a boca de Deus, para anunciar os fundamentos da fé e para edificar o povo de Deus. Falamos que em terceiro lugar, Deus concede também outros para evangelistas. São aquelas pessoas que Deus capacita com capacidades especiais para anunciar o evangelho e alcançar multidões. Eu e você devemos ser pessoas que evangelizem. A responsabilidade da evangelização pesa sobre os ombros de cada um de nós. Não é tarefa do seu pastor, não é tarefa dos presbíteros, é tarefa de cada crente evangelizar lá fora. Mas Deus concedeu dons a alguns para que de maneira tão especial a pregação desses irmãos arrancasse centenas de uma vez só. Você conhece no Brasil, por exemplo, a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é um grande pastor, um grande edificador, mas também um homem dotado de uma capacidade evangelística além do comum. Você conhece Billy Graham, da geração passada, um homem que abalou o mundo e ganhou para a glória de Deus milhares e milhares de pessoas, trazendo-os à fé em Cristo Jesus. Então, evangelistas são pessoas que Deus coloca na igreja com capacidade especial de evangelizar além do normal. Quarta coisa, Deus concedeu alguns para pastores,
para cuidar do rebanho, para apacentar o rebanho, para instruir o rebanho. E em quinto lugar, Deus concedeu alguns para mestres, pessoas com uma capacidade muito maior de olhar com profundidade a Escritura e tirar dali coisas que no dia a dia eu e você não conseguimos ver, mas que estão aqui na Escritura, estão na Palavra de Deus. Então esses 5 dons que propomos aqui no versículo 11, são dons para a base. A igreja é construída, edificada sobre a base desses ministérios. Mas Deus concedeu, além desses dons ministeriais de base, Deus concedeu muitos outros dons. Você se lembra da última pregação que eu fiz aqui? Eu falei para você que você precisava lembrar uma fórmula 4-4-12-12. Lembra disso? 4-4-12-12 é uma fórmula muito simples para você ir para a Escritura e conseguir achar as listas de dons. E você precisa descobrir essa lista de dons e perguntar para você mesmo qual é o dom que eu tenho. Porque Deus deu dons a cada um. Deus não deu dons apenas ao pastor, apenas ao irmão tal e tal. Deus deu dons a cada um de nós. Se você quiser olhar rapidamente o texto, o versículo de número 7 diz que a graça foi concedida a cada um. Ou seja, esse dom, esse carisma foi dado a cada crente. Capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo diz também: o Espírito Santo dá dons a cada crente. Quando você se converteu, o Espírito Santo deu um dom para você. Qual é o seu dom? Então nós temos que saber qual é o nosso dom. Tem gente que está há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não sabe qual é o seu dom. E por não saber qual é o seu dom, atrapalha, ou às vezes não ajuda. Porque se cada um de nós soubermos qual é o nosso dom, cada um de nós vamos atuar naquela frente para o que o Senhor nos chamou, e a igreja vai ser edificada e fortalecida. Quero ler com você então, do versículo 12 ao versículo 16, o texto que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, o nosso propósito aqui nesta noite é olhar para essa realidade que Deus deu os dons para a igreja. Cada um de nós temos um dom, assim como cada tijolo dessa construção tem uma função ali no lugar que ele está. E com os dons que cada um de nós temos, nós vamos promover a unidade do corpo, e essa unidade da igreja coopera com o crescimento da própria igreja. Cada um de nós, sabendo o seu dom, cooperaremos com a unidade do corpo, e essa unidade do corpo coopera com o crescimento da própria igreja ou do próprio corpo. Então eu pergunto: o crescimento da sua igreja tem algo a ver com você? Ou o crescimento da sua igreja é problema do pastor? Ou o crescimento da sua igreja é problema dos presbíteros que compõem o conselho da igreja? O crescimento da igreja tem algo a ver com cada um de nós? Se não tem, a quem compete o crescimento da igreja? Segundo, se tem, por que é que a igreja não cresce? Então, meus irmãos, essa unidade da igreja precisa trazer saúde à igreja, de tal maneira que a igreja reproduza em novos convertidos ao Senhor.
Só para voltar rapidamente à ideia, Paulo gastou 3 capítulos desse livro, dessa carta, para falar de bases teológicas, bases fundamentais daquilo que cremos, daquilo que somos em Cristo, e agora Paulo vai gastar outros 3 capítulos, 4, 5 e 6, para dizer agora como é que a gente vive isso. Como é que nós colocamos em prática o fato de ter sido predestinados antes da fundação do mundo para a glória de Deus? O fato de ter sido arrancados da morte, ressuscitados e feito novas criaturas para a glória de Deus? Como é que nós colocamos em prática o fato de termos sido ajuntados num corpo só, todos nós crentes de toda a história, para sermos a noiva bendita e maravilhosa do Senhor? O que é que isso tem a ver com a nossa vida prática? Então, nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai estar trazendo para nós essa percepção da vida prática. Eu quero olhar com a igreja, então, esse tema que você já tem ali, a unidade da igreja coopera com o crescimento da igreja. E a primeira proposição que eu trago aqui, meus irmãos, é que o propósito dos dons dados à igreja é voltado para a unidade da igreja e é voltado para o crescimento da igreja. Então, se você ler de novo os versículos 7 ao 11, você vai perceber que Deus deu dons à igreja, mas quando você olha no versículo 12, a primeira expressão de Paulo é para quê? Com vistas a. Então, olha só o que Paulo diz: Deus deu dons à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, no versículo 12 e 13, Paulo vai tornar muito claro que a doação, a dotação, a outorga desses dons ministeriais em Cristo tem um objetivo muito definido. Para quê? Com vistas a quê mesmo? Ao aperfeiçoamento dos santos. Os dons foram dados para que nós sejamos aperfeiçoados com outra finalidade, para que esses santos desempenhem o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, diz Paulo aí nesses 2 versos. Irmãos, o propósito, então, é que todo o povo de Deus, chamado aqui por Paulo de santos, no versículo 12. Por que santos? Quando Deus nos alcançou em Cristo Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados. Cada um dos nossos pecados estão quitados. Portanto, aquele que é convertido a Cristo Jesus, de fato, ele não tem mais débito em relação a Deus. Cristo pagou toda a sua conta, Cristo pagou todos os seus débitos, e além de pagar todos os seus débitos, Ele retirou a impureza da sua vida, e aos olhos de Deus, aquele convertido agora é chamado na Escritura de santo. Não que ele não peque mais, mas Deus o olha como santo, Deus o olha como alguém separado para a sua glória. Então, são chamados aqui de santos. E Paulo vai dizer que o propósito, então, é que esses santos, esse povo de Deus, ele seja equipado pelas funções que os dons proporcionam, de forma tal que eles possam realizar a tarefa que eles cumprem. Então, com o seu dom, é como se Deus tivesse dado uma ferramenta para você. Qual é a sua função? Dentro da sua função, a ferramenta sua é tal. E dentro do uso dessa ferramenta, a igreja será fortalecida, a igreja será edificada, pessoas vão conhecer a graça de Deus e Deus será glorificado. Cada um precisa saber qual é a sua ferramenta, qual é o seu dom. Então, esses dons, irmãos, especialmente esses dons de base, que são citados aqui no versículo 11, são o suporte para a igreja conhecer mais a Cristo. São o suporte para a igreja conhecer mais os seus próprios dons. E assim, cada crente poder desempenhar o seu serviço e assim o corpo de Cristo ser edificado. Olha de novo o versículo 12. Olha a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Olha de novo o versículo 12, as 3 expressões que Paulo propõe aí. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os dons foram dados para que os santos fossem aperfeiçoados. Segundo, na continuidade do versículo 12, para o desempenho do seu serviço. Os dons foram dados para que os crentes pudessem executar o seu
serviço. Terceira frase que Paulo propõe aí, para que o corpo seja edificado, através dos dons de cada um de nós em exercício, cada um de nós atuando para aquilo que o Senhor nos chamou, a igreja será edificada, fortalecida e acrescida diante do Senhor. Então Paulo fala, meus irmãos, aqui que os crentes são equipados por esses dons, e ele vai usar uma palavrinha que significa restaurar, ajustar, pôr em ordem, reformar. Para o nosso português, essas são as expressões da palavra que Paulo usou lá no grego, a palavrinha katartismon, lá no grego tem esses significados. E essa palavra, irmãos, ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É uma palavra única, que Paulo só usa nesse lugar. Nenhum outro escritor, nenhum outro autor de texto bíblico utiliza essa palavra. Então somente Paulo a usou aqui. Mas essa palavra tem uma correspondente dela, parecida, sinonímica, lá no texto de Marcos 1,19. Você não precisa ir para lá agora, mas você vai lembrar do fato quando o Senhor Jesus estava caminhando à beira da praia, começando o seu ministério, ele estava chamando pessoas para segui-lo. E em chamar pessoas para segui-lo, ele estava também escolhendo alguns que seriam seus apóstolos. E ele passa perto de uma embarcação, imagina ali a praia dos pescadores, né, que os barquinhos encostam ali. Jesus passou ali perto dos pescadores e viu o barco de alguns deles. E em vendo aqueles barquinhos, ele vai encontrar os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu mesmo? Tiago e João. Né? Tiago e João, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, estavam ali consertando as redes. Quando o pescador chega lá do alto mar, as redes estão às vezes rasgadas, com um pedaço de pau enroscado, ou um peixe muito grande pendurou ali, rasgou a rede. Então ele tem que consertar as redes para na próxima etapa voltar à pescaria. Esse verbo consertar as redes é a mesma palavra, ou é a palavra sinonímica que Paulo vai usar aqui. Os dons foram dados para aperfeiçoamento, foram dados para consertar as redes da igreja, para que a igreja pudesse executar o seu serviço. Então esse texto, ou esse termo, é usado nessa configuração. Tem um certo comentarista bíblico que ele vai dizer que essa palavra pode ter o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos e dá a ideia então de levar os santos a se tornarem melhores, aptos para desempenharem as suas funções do corpo de Cristo sem deixar de lado aquilo para o que eles foram de fato chamados, né? Então, aperfeiçoar os santos. Os dons foram dados para aperfeiçoar os santos. Cada dom, ele é utilizado para melhorar os crentes. Imagine uma situação. Eu estou com um problema no meu casamento. Imagine só a situação. Eu estou com um problema no meu casamento. E nós temos na igreja um irmão que tem um dom da exortação. A exortação não é apontar o dedo e falar, está vendo, seu pecador? Você, né? Exortação não é chamar a atenção de ninguém. A palavra exortação significa ser um ombro de amparo, ser o apoio para a pessoa que precisa de ajuda. Então nós temos na igreja um irmão que tem o dom da exortação, um consolador, um conselheiro, e ele percebendo a minha necessidade, ele se aproxima de mim e fala, irmão, eu sei que você está vivendo um momento difícil, então eu me abri com ele e ele vai me ajudar a resolver esse problema, esse impasse no qual eu estou vivendo. Isso é consertar as redes. Cada irmão no uso do seu dom está ajudando a consertar as redes. Cada irmão no uso do seu dom está ajudando a igreja a ser mais produtiva e mais edificante. Então no verso 12, meus irmãos, Paulo afirma que o propósito dos dons indica o desempenho do serviço. Cada irmão tem um dom, e esse dom precisa ser utilizado. O dom não é só cantar bonito aqui na frente. Graças a Deus por aqueles que têm um dom nessa área. Mas de repente o seu dom é servir. O seu dom é perceber que precisa de socorro para a família tal. Ninguém percebeu, mas você percebeu.
O seu dom, de repente, é o dom da misericórdia, que vê o irmão numa aflição terrível, porque ele perdeu o emprego, e você corre para a junta diaconal e diz: irmãos, a família tal está passando necessidade, e eu já providenciei algumas coisas, mas venho pedir o socorro da igreja para ajudar aquela família. Então, o dom de cada um, meus irmãos, é extremamente importante, e é importante que cada um de nós descubramos o nosso dom. Isso não pode ser apenas uma conversa de pregação, e daqui uma semana, 2, 3, a vida continua, daqui 1 ano, 2, 3, a vida continua, e a vida vai passando, e você não sabe qual é o seu dom. E não sabendo o seu dom, você não é usado para aquilo que Deus te chamou, e não sendo usado, você está prejudicando a igreja. Então, em última instância, não conhecer qual é o seu dom é um pecado. Se você não descobriu até hoje, você precisa descobrir. Eu já falei sobre como descobrir o dom, não posso voltar a essa matéria, caso contrário, o nosso tempo aqui não será possível, né? Mas o Dr. Warren Wiersbe, um comentarista e exegeta cristão, ele vai dizer que os membros da igreja não contratam um pastor e pagam um bom salário para que ele faça o trabalho de todos. Pelo contrário, eles convidam esse pastor, e esse pastor vai ajudá-los, conduzindo-os, ensinando, instruindo, para que, por meio das Escrituras, esse povo que chamou esse pastor, atentando os ensinos dados, possa melhorar. Então, se em 12 anos de ministério aqui nessa igreja, eu não ajudei a igreja a melhorar, está na hora da igreja pensar em jogar fora esse pastor e trazer outro, né? Mas é dado assim, de tal maneira que a igreja precisa entender que é cada um de nós que temos que receber o ensino, é cada um de nós que temos que nos fundamentar na palavra, e cada um de nós com o ensino dado, aprendido, apreendido, fazermos então a nossa parte de modo tal que a igreja seja edificada. Quando você olha aí para o texto, mais uma vez ainda no versículo 12, diz assim que é para o desempenho do seu serviço. Sabe qual é a palavrinha que Paulo utilizou aí para serviço? Diaconia. A palavra literal que Paulo usa aí, para que cada um desempenhe a sua diaconia. E a gente pensa que diaconia é serviço de diácono, não é? Diaconia são os diáconos, eles que fazem isso. Todo serviço que fazemos, irmãos, é diaconia. Toda obra que fazemos é diaconia, ou diretamente a Deus, ou indiretamente atingindo pessoas. Seja cantando, seja tocando, seja instruindo, seja olhando a necessidade do irmão, seja orientando aquele que precisa de orientação, quaisquer que sejam as nossas atividades para a obra de Deus, é diaconia, é serviço. Então, se um membro ensina, isso é serviço. Se um membro preside, isso é serviço. Se um membro aconselha, isso é serviço. Se um membro administra a casa de Deus, em qualquer área, isso é serviço. Toda e qualquer atividade da igreja é serviço, é diaconia a Deus. Dr. John Stott é um pastor que vocês conhecem, pelo menos de nome. Ele já é falecido já há alguns anos. E ele vai dizer num dos seus livros que todos os dons espirituais são dons para serviço. Nenhum dom foi dado para o camarada ser visto. Cada dom foi dado para o indivíduo servir, trabalhar a favor da glória de Deus enquanto serve os irmãos. Não existe serviço a Deus que seja apenas vertical, não é? Você pode orar. Isso é um serviço a Deus, é vertical, é você e Deus. Mas a sua oração direciona e atinge pessoas à sua volta. Seja clamando a Deus pela misericórdia numa situação difícil, seja clamando a Deus a cura por aquele que está enfermo, seja clamando a Deus a direção para aquele que está abatido e atribulado. Qualquer que seja o nosso serviço, se dirigindo a Deus, ele precisa atingir pessoas à nossa volta. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, meus irmãos, é o objetivo da unidade da fé. Para que é que Deus quer que nós sejamos um na fé? Então, se você olha para o texto aí, na segunda proposição, vai dizer assim no versículo 13, esse serviço, esse desempenho dos santos, esse aperfeiçoamento da igreja, visa
todos chegarmos à unidade da fé. Então, quando eu olho aqui para esse texto, queridos, eu não posso entendê-lo simplesmente à base de uma igreja local, mas a igreja no seu todo. Todo o povo de Deus espalhado na terra, é preciso que nós busquemos uma unidade da fé. E nós temos desunião, nós temos desunidade, nós temos uma fé quebradiça e seccionada. Uma é a fé do presbiteriano, outra é a fé do batista, outra é a fé do assembleiano, outra é a fé da Deus é amor, outra... E nós temos muitas fés diferentes, muitas formas de entender o evangelho de modo diferente. Mas os dons foram dados para que a igreja tenha unidade na fé. O que nós cremos precisa ser também a mesma fé que o outro grupamento creia. Mesmo que haja pequenas variações aqui e ali, mas há coisas que nós não podemos abrir mão. Há verdades que nós não podemos negociar. Cristo é Deus, é homem também. Isso nós não abrimos mão. A palavra de Deus é a única forma de o homem conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Não podemos abrir mão disso. Deus Pai é o Senhor Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, e Ele é quem enviou o seu Filho amado para a nossa salvação. Não podemos abrir mão disso. A igreja é o corpo de Cristo e deve viver em santidade, em harmonia com os ensinos da palavra. Não podemos abrir mão disso. Então há coisas que nós não podemos negociar. Há coisas que são secundárias. Presbiteriano batiza num copinho de café e está batizado. Os irmãos pentecostais precisam de uma piscina ou de um rio e está batizado. Então há diferenças que são apenas circunstanciais ou situacionais. Não há uma exigência da Escritura que o batismo tenha que ser no rio. Não há uma exigência da Escritura que o batismo tenha que ser numa piscina. E não há uma exigência da Escritura que o batismo deva ser feito num recipiente que caiba numa mão. A Escritura simplesmente disse: vai e batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o conteúdo do batismo tem que ser um só entre todos nós. A forma do batismo pode ser diferente, mas o conteúdo é um só. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na certeza de que o Deus soberano é o nosso Pai, o Cristo amado é o nosso Redentor e o Espírito Santo é o nosso Consolador e Ensinador. Se qualquer batismo sair fora desse prisma, não é o batismo que Jesus ensinou. Então há coisas que são secundárias e há coisas que são primárias. Aquelas que são primárias, a igreja não pode abrir mão. Aquilo que é secundário, é secundário. Às vezes cultural. Por exemplo, barba. Né? O presbiteriano não tem problema com barba. Tem algumas igrejas irmãs que têm problema com barba. E vão dizer que isso era costume daquela época. Bom, se isso era costume só daquela época, por que é que nós temos milhares de barbudos nesse mundo afora? Então não é só daquela época. Não é? Coisas que são meramente circunstanciais. A mulher pode usar saia e o homem deve usar calça. Mas a mulher pode usar calça e o homem pode usar saia. Não é? No Brasil não dá certo. Se você for para a Escócia, não tem problema. Ele pode usar o kilter, né? Ele pode usar o kilter lá, que é uma sainha toda bonitinha, não tem problema. É da cultura dele. Né? Mas no Brasil, se o homem usa saia, já fica aí meio mal visto, principalmente se ele for um evangélico. Né? Então, são questões que são circunstanciais e culturais, e a igreja precisa entender essas coisas à base da cultura também. Então, queridos, o objetivo da unidade da fé é que nós cresçamos na unidade e cresçamos na semelhança em Cristo Jesus. Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da plenitude da pessoa de Cristo. Então os dons têm esse alvo de ajudar a igreja a crescer para uma fé que seja una, para uma fé que seja cada vez mais junta, mais plena. A plenitude dessa unidade jamais será alcançada nessa vida. Sempre teremos diferenças um do outro.
não é mesmo? Em denominações, na forma de pensar, nós nunca conseguiremos atingir a plenitude de tudo isso nessa vida. Mas porque eu não consigo atingir a plenitude, não significa que eu não devo buscar o alvo. Por exemplo, qual é o alvo de Deus para a sua vida pessoal? Que você seja santo. Cada vez mais parecido com Jesus. Você vai conseguir 100% nessa vida ser santo? Você vai conseguir 100% nessa vida ser uma fotocópia exata de Jesus, a ponto de qualquer pessoa na rua olhar para você, para suas atitudes e falar: nossa, esse cara é um Jesus Cristo na vida, ele segue ao pé da letra tudo. Não, nós jamais conseguiremos a perfeição nessa vida. Mas porque eu não conseguirei a perfeição, não significa que eu deva abandonar o alvo. O alvo é que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. O alvo é imenso, o alvo é inatingível, o alvo é utópico. Mas o alvo é o que eu devo perseguir na minha vida. Eu não posso abrir mão do processo, porque o alvo está muito distante. Pelo contrário, eu preciso continuar vivendo esse processo. Então, o propósito dos dons, irmãos, é que a igreja cresça de tal maneira que ela consiga chegar no pleno conhecimento de Jesus, não só no elemento informativo, coisas e sabedorias humanas, teológicas, quem sabe importantes, não só nessa questão do conhecimento das coisas, mas no conhecimento qualitativo, de forma tal que nós sejamos cada dia mais, pelo conhecimento da Escritura, tornando-nos semelhantes a Jesus, tornando-nos imitadores de Jesus, tornando-nos pessoas que vivem de fato esses princípios da Escritura e da Palavra de Deus. Versículo 13 vai dizer que é para que nós cheguemos no pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra conhecimento que nós temos na Bíblia, irmãos, nem sempre é apenas um conhecimento aqui, da mente. Um conhecimento meramente intelectual, um conhecimento meramente mental. A palavra conhecer, na maioria dos casos, ela tem a ideia de experienciar, de experimentar, de viver como. Então, conhecer a Cristo não é saber quantos anos ele tinha, quando ele começou o ministério, quando ele morreu, quando ele foi à primeira cidade que ele visitou. Não é saber curiosidades sobre Jesus. Conhecer a Cristo é me tornar semelhante a Ele. Conhecer a Cristo é viver de tal maneira que eu experimente o que Ele é. E a vida na eternidade será exatamente nessa dimensão. Nós viveremos e seremos semelhantes ao que Ele é. Seremos parecidos de fato com o Senhor Jesus. Então esse alvo da redenção é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, lá na eternidade, cumprido plenamente, aqui no tempo, é um alvo a ser perseguido. Nós precisamos crescer no pleno conhecimento experimental da pessoa de Jesus em nossa vida. Então o propósito dos dons, irmãos, é conduzir a igreja a uma perfeita varonilidade. É a expressão que você tem aqui na Bíblia atualizada. O que é uma perfeita varonilidade? O que é varonilidade? A Escritura usa às vezes a palavra varão para um homem maduro, não é? Então uma perfeita varonilidade é um homem no seu estágio de maturidade. Quem sabe um menino de 15, 18 anos, ele ainda não está plenamente maduro. Talvez um homem com seus 35, 40 já está numa posição de maturidade emocional, moral, ética, comportamental, já adquiriu muito conhecimento e ele pode ter uma vida muito mais madura para tomar decisões, para fazer coisas, para assumir propósitos, para conduzir a família. Então é a maturidade, a perfeita maturidade, assim como Cristo é esse homem perfeito, o crente também precisa buscar essa maturidade, se tornar um homem perfeito. Então Paulo vai falar aqui de um corpo humano que cresce desde a infância até atingir uma idade adulta de maturidade. Olha o que ele diz aí então no versículo de número 14. Ele faz o contraste.
que nós cresçamos, versículo 13, no finalzinho, a essa atitude de maturidade, e olha o versículo 14, para que não mais sejamos como crianças. Você nasce, você tem a primeira infância, a segunda infância, adolescência, juventude, maturidade. Então o crente também passa por isso. A Bíblia vai dizer em vários pontos que o novo convertido, ele recebe um novo nascimento. Ele nasceu de novo, é um bebê. Aliás, essa expressão bebê em Cristo aparece em alguns textos bíblicos. É um bebezinho. O que é que um bebezinho precisa? Leite. Ele não consegue comer feijoada, mas ele precisa de leite. Então o novo convertido, não adianta querer ensinar e levá-lo a grandes compreensões de coisas tão profundas da fé. Ele precisa de leite, ele precisa do alimento básico, sustento. Então nós passamos por esses estágios, mas o que não é possível e nem é cabível é que o crente viva e continue sendo uma criança sempre. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. O que diz Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14? O autor de Hebreus vai dizer ali, meus irmãos, pelo tempo que vocês são crentes, vocês deveriam ser maduros na fé. Mas vocês estão, infelizmente, ainda precisando de leite. Precisando que fale com vocês os ensinos básicos da fé. O amor de Deus, o perdão dos pecados, o fato de que você ia para o inferno e Deus criou um atalho para te tirar para o céu. Vocês estão precisando de ensinar essas coisas que são básicas. Isso é coisa que o novo convertido aprende no primeiro ano. Agora com 15, 20, 30 anos, precisa conhecer coisas mais profundas. Precisa aplicar a Escritura em cada área da sua vida. Então, o autor de Hebreus está dizendo que nós não podemos continuar a ser crianças. Nós temos que crescer, que desenvolver a nossa vida. As crianças ou os meninos que são mencionados aqui, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Já foi no mercado ou numa loja de brinquedos com uma criança de 4, 5, 6 anos? É uma loucura, né? Ele corre numa fileira de brinquedos, papai, eu quero esse, eu quero esse. Daqui a pouco aquele já não está, porque o outro é mais colorido, é mais bonito, já chamou a atenção. Não, eu quero esse. E daqui a pouco ele corre, não, papai, eu quero aquele. E é uma criança que fica correndo para lá e para cá e não sabe exatamente o que quer. Paulo está usando essa ideia, meus irmãos, para dizer que nós, como crentes, não podemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Teve uma época que a igreja corria para ver onde tinha pastores que oravam para os crentes receberem dentes de ouro. Quem é dessa época? E os crentes recebiam dentes de ouro, e multidões de pessoas iam para lá, porque tinha ali dente de ouro. Outra época é o sopro do Espírito. Então o pastor soprava no microfone, e caía dezenas de pessoas ali, atingidas pelo Espírito. E o povão ia para lá, porque queria ver aquele espetáculo. Ventos de doutrina, ensinamentos que são puramente mecanismos humanos, não são ensinos da palavra de Deus. Um crente firme, um crente maduro, ele não fica correndo aqui e ali para receber coisas novas. Ele tem raiz profunda na fé, ele tem raiz profunda nas Escrituras. Então os crentes imaturos, o texto diz aqui que eles são como crianças. Eles vivem correndo atrás de novidade. Ah não, surgiu agora uma igreja nova, agora lá é diferente. Ali a parede é preta, tem tufos de fumaça colorida, lá tem um som enquanto o pastor prega, eu quero estar lá. Daqui a pouco aquela já não serve mais, vai para outra, porque é uma outra novidade. Crente maduro não precisa de brinquedos na fé. Crente maduro se apoia no ensino profundo da Escritura. Então Paulo vai dizer aqui, para que não sejamos mais como meninos. Quando ele escreveu a carta para os Coríntios, o que ele disse? Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, como crentes maduros, mas eu tive que falar com vocês como crianças.
Quando quando o autor de Hebreus escreve aquele texto lá de capítulo 5, ele vai dizer que aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Cada hora ele quer uma coisa diferente. É uma criança na fé. Diz Paulo aqui, nós precisamos de partir para a maturidade. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. Crianças são volúveis e crentes imaturos agem como crianças, não têm firmeza doutrinária, dando ouvidos a todo tipo de modismos, todo tipo de pregação nova que surge. Reverendo Hernandes Dias Lopes é conhecido de todos vocês, e ele vai dizer assim, que um crente maduro não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem no mercado da fé. Há crentes que vivem embarcando em todas as ondas de novidades heterodoxas que assaltam a igreja e jamais se firmam na verdade. Vivem atrás de experiências e não têm discernimento para identificar os falsos ensinos. Os modismos vêm e vão. As novidades religiosas vão como goma de mascar, perdem logo o doce e as pessoas começam a mastigar borracha e logo precisam de uma outra novidade. Então o crente maduro, ele é diferente do crente criança. Ele cresce, desenvolve, amadurece e não fica pulando para lá e para cá. E o terceiro ponto meu aqui, quero atropelá-lo, como sempre faço na última parte da minha pregação. Eu falo aqui que os dons resultam em fortalecimento da unidade e no crescimento da igreja. Então uma igreja onde cada um de nós sabemos qual é o nosso dom, isso vai contribuir para a unidade da igreja, e essa igreja unida, fortalecida, vai contribuir para o seu crescimento. A palavra crescimento aqui, meus irmãos, não precisa estar conectada à ideia do crescimento numérico. Uma igreja pode estar crescendo sem crescer numericamente. Mas uma igreja que cresce espiritualmente também é uma igreja que cresce numericamente. Uma igreja que cresce é uma igreja que se multiplica. Uma igreja que cresce é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que cresce é uma igreja que compartilha bênçãos com outros. Uma igreja que cresce é uma igreja que serve o cristão e o não cristão. É aquele que está pronto a abençoar pessoas com a sua vida. Então Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que a meninice é um estágio onde se faz presente o erro e o engano. Crianças são facilmente iludidas, facilmente enganadas, mas onde há pessoas maduras, o erro pode vir, e ele vai passar por ali, e as pessoas não vão ser mais enganadas. Por isso, Paulo diz aí no versículo 15, olha o versículo 15 que diz, mas, esse mas aí é uma adversativa, ou seja, eu estava falando de crianças que são corrompidas, mas os adultos não são corrompidos, mas os adultos não são enganados. Então Paulo muda o teor da fala para dizer agora que os crentes maduros, eles seguem a verdade em amor, crescem em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Dr. William Hendrickson, também um teólogo já falecido, ele vai dizer que contra as fraudes dos mestres do erro, os efésios deveriam aderir à verdade, ou seja, praticar uma vida de integridade. Eu já falei aqui uma outra feita, eu reporto rapidamente só para lembrar. Os caixas de banco, eles trabalham com dinheiro lá na mão o tempo todo. E pega dinheiro de todo tipo. E de vez em quando surgem notas que são falsas. Mas os bancos não dão treinamento para os caixas de banco conhecer as notas falsas. Porque a falsificação, cada uma é de um jeito. Os bancos dão treinamento para os seus caixas para conhecer as notas verdadeiras. Se eles conhecerem as notas verdadeiras, quando aparecer uma falsa, eles sabem, opa, essa aqui tem uns pontos básicos aqui da nota verdadeira, essa não tem. Então, da mesma forma, nós precisamos conhecer a verdade. Não se preocupe em conhecer o erro, conheça a verdade. E à medida que você conhece a verdade, quando o erro bater a porta, quando o ensino errado aparecer na sua vida ou na igreja, os crentes maduros vão saber, isso não está certo. Isso não é de Deus. Isso não é do Evangelho. E Paulo diz que vai aparecer. E nós temos visto isso nos nossos dias, de uma maneira incomparável.
Paulo vai dizer, meus irmãos, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 9 também, dizendo o seguinte: meus irmãos, se aparecer no meio de vocês uma outra pessoa trazendo um outro evangelho, que não seja o evangelho que vocês têm recebido em Cristo Jesus, cuidado! Mesmo que seja um anjo vindo do céu e apresente um outro evangelho, caia fora. Considere esse indivíduo como um maldito, como um amaldiçoado, como um anátema. Como é que eu vou saber se o evangelho que eu estou ouvindo por aí é o correto ou não? Preciso conhecer a verdade. Então Paulo diz, cada um de nós, então, seguindo a verdade, cresçamos em Cristo Jesus, naquele que é o cabeça. Somos exortados, irmãos, então, a sairmos do estágio da meninice para um estágio de maturidade, para não sermos enganados com a mentira, mas nos apegarmos à verdade. É o que Paulo propõe nesse texto. Então eu quero encerrar aqui falando do versículo 16, quando Paulo diz, de quem? Quem é esse quem? Cristo, o cabeça. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja que conhece os seus dons, a igreja que conhece a verdade de Deus, ela é edificada no auxílio de cada parte ajudando a outra parte, cada membro fortalecendo o outro membro, cada membro sendo uma bênção na vida um do outro. Ela produz o seu próprio crescimento, diz o apóstolo Paulo aí no versículo 16. Citando aqui de novo o Dr. William Hendrickson, ele vai dizer que tal como o corpo humano, quando devidamente sustentado e vinculado por cada junta, experimenta um crescimento normal, assim também a igreja, quando cada um dos seus membros sustenta e mantém um contato amoroso com os demais e, sobretudo, com Cristo, essa igreja crescerá sob o providente cuidado de Deus. Então, muitas vezes nós não crescemos, nem espiritualmente, nem numericamente, porque nós não estamos conectados uns aos outros, ou porque nós não temos o uso dos dons, ferramentas e dispositivos que Deus deu a cada um de nós para o bem da própria igreja. Então, de quem é a culpa se a igreja não cresce? Cada um de nós temos que saber qual é o nosso lugar. Cada um de nós temos que conhecer os nossos dons. E conhecendo os nossos dons, cada um de nós operando no lugar e na medida correta, bem ajustados ao que Paulo diz aí, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesma em amor. O Senhor providenciou para a igreja para que ela tivesse essas ferramentas, esses dons, esses dispositivos. Eu pergunto de novo para você, você sabe qual é o seu dom? Você já tem 10 anos de crente. Qual é o seu dom, meu irmão? Qual é o seu lugar na igreja? Não só no culto, mas na vida como cristão, qual é o seu lugar? Você precisa trabalhar nisso. Nenhuma ação benéfica da parte dos membros é em si mesma, ou seja, funciona por si só, mas essas ações precisam ser aliadas à cabeça que é Cristo, ou seja, eu faço isso porque Cristo é o meu Senhor, Ele é a minha cabeça, Ele é quem me orienta. Então o crescimento da igreja está ligado a cada um de nós como membros dessa igreja, e por isso é preciso que nós estejamos bem ajustados, bem conectados uns aos outros e bem conectados a Cristo Jesus, com as ligaduras corretas, recebendo a informação da cabeça para que essa igreja cresça, para que esse corpo se desenvolva. Imagine que você tem um rompimento das veias que levam o sangue lá para baixo da sua perna. O que vai acontecer com você? Vai faltar circulação. Faltando circulação, os seus dedos lá de baixo vão começar a não ter mais sangue que vitalize aquelas partes. Com o tempo, vai começar a calcificar. O dedo vai secar, o dedo vai morrer e vai parar de funcionar. Precisa tudo estar ligado ao funcionamento correto.
Igreja é corpo. Cada um de nós precisamos funcionar no lugar certo, na medida correta, para que todo o corpo tenha vida e para que todo o corpo funcione e assim ele cresça. Deus nos ajude, irmãos, a olhar para a Escritura e a buscar a obediência a esses ensinos, de modo tal que, primeiramente, Deus seja glorificado, Deus seja honrado, mas a igreja seja beneficiada com comunhão, com edificação, com fortalecimento e com crescimento, na graça, na estatura e em números também perante o Senhor. Amém?